Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um projeto que eu trabalhei recentemente. Eu fui responsável por conduzir uma migração de um aplicativo escrito em PHP para Next.js, que foi a escolha que a gente teve. E a ideia é contar um pouquinho de como foi essa migração, como ela aconteceu, como foi tomada a decisão, enfim, as coisas que eu aprendi durante esse processo todo, e, enfim, e o resultado que a gente teve no final. Há mais ou menos uns 8 meses eu recebi uma proposta para fazer umas manutenções em um projeto escrito em Python. Então, uma pessoa me contratou para mim dar manutenção em um projeto que estava escrito em Python, com Django e Django REST Framework, e um aplicativo que era para ser mobile, mas na época não era, escrito com React Native e Expo. Esse projeto, esse front-end, ele estava sendo consumido através de uma versão web, né, que você consegue fazer isso com o Expo e o React Native, e a API era escrita em Python. E esse projeto estava com alguns problemas, né, muitos problemas, inclusive técnicos, tanto na parte do front-end quanto do back-end, mas o back-end ele realmente estava bem complicado. Uma empresa acabou sendo responsável por fazer esse projeto, essa pessoa pagou a empresa e tudo mais, e a entrega acabou não sendo uma entrega assim com qualidade, e isso estava comprometendo bastante o lançamento do produto. E aí eu tenho uma experiência bacana assim com Python e Django REST Framework, e eu acabei fazendo algumas correções nesse projeto para que ele pudesse ser lançado. Então, trabalhou eu e mais algumas pessoas e a gente acabou conseguindo resolver a maioria dos problemas que tinha esses projetos e acabou que o app, por fim, acabou sendo lançado e deu tudo certo. Ao longo dessa jornada, a pessoa que me contratou estava tocando um outro produto que já tinha alguns clientes usando. E esse produto ele foi escrito em PHP por um desenvolvedor. E logo que eu comecei a fazer as pequenas correções de problemas, né? No começo era corrigir problema, tinha uma empresa que havia sido contratada também para implementar algumas features nesse produto. O projeto todo escrito em PHP, o desenvolvedor que arquitetou esse projeto ele optou por não usar frameworks. Na verdade, ele usou um framework para rota, que é brasileiro, inclusive, só que era muito antigo. Então, muitas coisas ali ele fez meio que na mão, né? Uma coisa importante é que o produto ele não é complexo tecnicamente. Então, isso quer dizer que a gente não precisa fazer muitas coisas difíceis, né? O que, por um lado, dá uma responsabilidade maior, porque você não precisa fazer muitas coisas difíceis, logo a gente tem que fazer uma coisa que, né, funcione bem, enfim, que seja escalável e tudo mais, porque não existem grandes desafios técnicos ao longo desse projeto. E aí eu acabei começando a fazer mais coisas do projeto e tudo mais, acabou não dando certo também com a empresa que havia sido contratada para implementar algumas features, né? E eu acabei meio que assumindo a frente desse projeto ali para a gente tentar recuperar ele, né? O que isso significa? Significa que a ideia é reduzir a quantidade de bugs, né, do projeto, e talvez implementar algumas features mais robustas para que ele conseguisse ali atender e tivesse um propósito ali enfim, o projeto conseguir alcançar mais clientes e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a gente foi trabalhando basicamente em questão de infraestrutura, que é o quê? Cara, automatizar o processo de deploy, que ele era feito tanto do projeto em Python quanto desse projeto era feito manual. O projeto em Python estava na Hostinger e esse projeto aqui estava sendo hospedado num serviço que é comum projetos PHP serem deployados. E era feito por FTP e essas coisas todas. São técnicas bem antigas que ainda algumas empresas usam, né? Mas que não são muito escaláveis, são difíceis de você fazer. Imagina no dia a dia que você está codando uma feature, para você subir ali, eu fiz isso por alguns meses, né?
para você subir a feature, você tinha que abrir um FTP, copiar o arquivo para dentro do servidor, enfim, né? Isso não é muito legal, sem falar que acaba trazendo também um risco de fazer algum deploy incorreto e tudo mais. Então, a gente começou a tentar recuperar ele e a primeira parte desse projeto que a gente atacou foi a parte de automatizar o build. Então, a gente conseguiu fazer isso usando a GCP, conectando ela com o repositório do Git. Esse projeto estava dockerizado, né? Então era muito simples ali. A gente, quando fazia o deploy para main ali, a gente criava uma tag baseado na main, a gente disparava uma trigger na GCP e ele fazia o deploy. Então, resolvida essa parte do deploy, para dar mais segurança e mais agilidade, né? A gente começou ali a atacar bugs. E tinha muitos bugs, né? Um projeto feito em PHP, aí as páginas ali que precisam de coisas dinâmicas eram feitas com Ajax, e aí toda aquela misturança de código HTML, JavaScript e PHP, que é ruim de dar manutenção. Pode ser que funcione talvez de primeira ali, mas quando você precisa começar a mexer e a movimentar esses códigos, eles ficam difíceis para você fazer isso. E foi feito isso por alguns meses. Nós tínhamos um outro problema bem complexo que era lento o sistema, porque as queries eram todas feitas de forma individual, se usava muito pouco join nas tabelas, então imagine que para você recuperar uma lista e uma paginação era um pouquinho caótico, porque se tinha muitas relações ali entre as tabelas e era feito basicamente uma série de queries, e essas queries depois eram juntadas ali com funções, mergeadas com funções ali do PHP, né? Aí saiu uma lista gigante. E também tinha um outro problema estrutural, né, de duas features que eram importantes para esse projeto. E essas features elas estavam mal implementadas. Enfim, eram duas features que faziam controle de ordens de serviço, né? E tinham uma regra de periodicidade e elas não suportavam isso. Elas tinham lá um esquema no banco ali que criava um monte de registro ali para o futuro, né? E que a gente não ia conseguir mexer nisso aí, a gente não ia conseguir mudar isso aí também, porque essa é a parte mais complexa do sistema. E a forma como estava feito ia ter que ser feito todo um refactor, e aí você sabe, você começar a mexer em projeto legado para refatorar coisas é certeza de bug. E aí alguns clientes já estão usando, e aí você tem que ter esse cuidado, enfim. Tudo isso fez com que tanto eu quanto as pessoas envolvidas comecem a considerar reconstruir esse sistema. E ainda se tinha uma outra demanda importante que é um aplicativo mobile. Esse sistema estava sendo acessado pelo celular, então é um projeto web que a gente acessava num browser. Aí algumas pessoas acessavam ele mobile ali, conseguiam fazer as operações, né? Mas ele não era um app mobile para dar mais fluidez, enfim, também para ser uma questão também ali do próprio produto de vender essa ideia, ok, nós temos um app numa loja. Então, todo esse conjunto de desafios, ele fez com que a gente pensasse ali em reconstruir esse projeto. E realmente não se tinha muitas opções a não ser fazê-lo, né? Quais eram os principais desafios nesse cenário específico, né? O primeiro deles é que você imagina, eu já tenho clientes usando e eu tenho um banco de dados. Eu tenho dados ali que são quentes, são dados que as pessoas estão consumindo e quando eu vou reconstruir eu tenho que ter um esquema ou para fazer a migração desses dados ou para construir as features em cima já desse banco de dados para, enfim, que a migração da plataforma antiga para nova ela seja fluida e não dê tanto trabalho e problema. Então, talvez esse era o principal desafio para esse caso específico. E sobre as features que a gente ia conseguir replicar no novo sistema, a gente faria, né? E as features que iriam necessitar de uma reconstrução, a gente também faria. Banco de dados era o principal desafio. Banco de dados também ele muito confuso, né? Pouca relação, é um banco relacional, muitas tabelas esquisitas, muitos campos também
que não precisavam existir, não tinha relação de chave estrangeira, né? Muito dado inconsistente também, data era um exemplo que as datas estavam preenchidas incorretas. Enfim, também não estava tão legal assim o banco de dados. Bom, essa decisão, ela não é uma decisão simples para quem está patrocinando, porque você imagina, você já tem um produto que os clientes usam e acessam, por mais ruim que ele esteja, ele está ali. E para quem está pagando esse custo de migrar, né, existem todas as questões envolvidas, né, que precisa mais investimento, precisa trazer mais gente para trabalhar no projeto, porque uma pessoa não vai conseguir dar conta, e não é bom isso também, né? Ainda mais nesse esquema que não existe pessoas contratadas para trabalhar, são pessoas que trabalham como freelancers, né? E aí vem a principal questão e ponto, que é, ok, nós temos um projeto em PHP, e a gente vai para onde? A gente mantém o PHP, vai para um projeto Python, API REST Python, vai para outra tecnologia, enfim. E aí a gente começa já a pensar em escolher essa stack baseado no cenário que a gente tem, que é uma empresa que está começando, ela precisa ser rápida, né, para codar, mas ao mesmo tempo eu não posso entregar coisas mal feitas, porque a gente já tem uma experiência anterior de coisas mal feitas que não deram certo, estamos reescrevendo por esse motivo. Tem que olhar para o mercado também e ver, ok, como é que eu contrato pessoas? É fácil achar pessoas em Python, por exemplo? Beleza, eu tenho aqui um front-end escrito em React e um back-end em Python. Ok, eu preciso de um cara trabalhando em Python e um em React, o mesmo cara consegue navegar nos dois mundos, é fácil achar um cara que é full stack, não é? Para onde a gente vai? E eu já há algum tempo eu vinha olhando com mais atenção o Next.js e, e ele tem uma característica para mim que eu acho muito interessante, que ele ao mesmo tempo consegue ser uma API REST e consegue ser um full web framework, né? Então eu consigo renderizar páginas HTMLs, devolver páginas prontas para não renderizar também, mas enfim, montar páginas do lado do servidor. Então eu entrego essas páginas para o front, né? E ao mesmo tempo eu consigo ter um API REST, que nesse cenário é importante porque eu preciso servir uma aplicação mobile com o REST. E ele tem esses dois mundos que eu acho interessantes, porque eu mantenho tudo num mesmo projeto, e isso, nesse caso, é uma vantagem, que eu não precisaria separar em back e front, não precisaria, porque como comentei, não é muito complexo o projeto, então ele pode ir crescendo de forma sustentável. Então, o Next.js, ele se encaixaria muito bem nesse cenário, além de ele ser um projeto TypeScript JavaScript, que a gente consegue achar pessoas no mercado, tem uma boa oportunidade ali de nós encontrarmos pessoas no mercado, e o aplicativo mobile, ele seria escrito com Expo. Então eu tenho um alinhamento ali de stack que eu consigo facilmente achar um full stack developer, porque a stack está completamente alinhada, tanto aqui no mobile, que vai ter React Native e Expo, quanto aqui no back-end barra front-end aqui, que vai ter Next.js com API REST e o servidor gerando e servindo páginas para o front. Então, não foi difícil tomar essa decisão, ela estava muito clara para a gente. Tínhamos já uma experiência com o Python e o Expo, no outro projeto dessa mesma empresa, aonde enfrentávamos essa dificuldade de achar uma pessoa boa que consegue navegar bem aí no front, barra mobile, e uma pessoa do back. E nesse cenário, não é um aplicativo grande, as pessoas trabalham como freelancer, então é muito difícil você alinhar as comunicações. Então a gente tem uma experiência negativa fazendo essa divisão de stack. Tomada a decisão do Next, a gente começou ali a arquitetar, e essa parte eu fiquei responsável. Até então eu não tinha experiência profissional com o Next, eu tinha escrito um projeto numa empresa que eu trabalhei,
Mas eu recebi o projeto já meio que pronto, assim, eu fui meio que codando ali e tal. E aqui acho que vem a primeira lição desse, quando você está num projeto novo e você precisa começar ele e não tem tanta experiência, que é fazer um estudo muito robusto no framework, linguagem de programação, enfim, para extrair as boas práticas desse projeto e aplicar elas. Então eu lembro que eu fiquei mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, eu assisti muitos vídeos no YouTube e eu li a documentação do Next.js, explorei alguns projetos, né? E aí eu consegui ter uma clareza muito importante para onde a gente ia e quais os padrões que a gente ia usar. Eu vou deixar nos comentários um link do meu blog que eu escrevi um artigo sobre esses padrões, certo? E essa é a linha que a gente vai seguir no caso do back-end. O mobile eu já tinha experiência com o Expo, então não ia ser muito difícil ali eu resgatar esse conhecimento e aplicar os projetos mobile, e aplicar no projeto mobile. No projeto mobile foi contratado uma pessoa para tocar ele, né? Então eu acabei me envolvendo mais discretamente e o projeto back-end eu acabei começando ele e depois outras pessoas se juntaram. Foi relativamente interessante começar o projeto, porque nós começamos ele, fizemos ali o setup inicial, as bibliotecas, e aqui foi escrito um documento com os padrões, enfim, né? E eu vou abordar esses padrões em outro vídeo. E aqui vem talvez a grande, ah, enfim, a grande ajuda, e talvez a mais importante nesse projeto em específico, que foi usar IA. Uma vez definidos os padrões, como a gente ia fazer, agora a nossa missão era pegar as definições de features que seriam migradas ou reimplementadas, e aí tinha um Figma para isso, né? Mas a gente também tinha liberdade de mudar algumas coisas de fluxo, de cadastros, de campos e coisas do tipo, né? Tínhamos que reaproveitar o banco, então a gente usou o mesmo banco. A maioria das tabelas a gente simplesmente reutilizou, refatorando elas, excluindo campos, criando relações, enfim, né? E features novas que porventura a gente não conseguiu reusar, na estrutura do banco a gente recriou. E a IA, ela deu uma ajuda para a gente, porque imagine que você tem os padrões bem definidos, como você vai fazer as listagens, os cadastros, como o mobile vai se conectar com o back através da API REST, as validações de campos e tudo mais, né? A IA ela vai fazer ali o trabalho de digitar o código para nós, ou escrever, né? E a gente vai estar pilotando a IA para fazer isso. E esse projeto ele foi construído assim. Ele foi construído usando IA, num nível não tão elevado e com um nível de cuidado e atenção altíssimo, né? Eu lembro que a gente chegou ali mais ou menos quando a gente estava chegando no final ali do projeto, mais ou menos uns 3 ou 4 meses, a gente tinha mais de 200 pull requests. Então todo o projeto ele seguiu esses padrões que haviam sido definidos por requests para validações e uma atenção, assim, um nível de exigência das entregas altíssimo. Então, aí ela ajudou bastante a economizar esse tempo digitando, mas ela exigiu muito mais da gente nas atenções aos detalhes e aos padrões definidos. Então, acho que esse é um ponto muito, muito interessante lá, no caso aqui do uso de IA. E a gente hoje, tanto depois a gente acabou lançando ali uma vaga para contratar uma pessoa, enfim, né, teve algumas pessoas que entraram no projeto e tudo mais. E um dos requisitos era que a gente encoraja o uso de IA, mas um uso muito responsável ali, seguindo os padrões e a gente fazendo as intervenções de ajustes quando necessário. Um pouquinho do resultado de hoje.
Hoje esse projeto ele está rodando. Como comentei, ele é um projeto complexo tecnicamente, né? Então tem uma aplicação mobile que está consumindo uma IP REST. Nós temos um CI/CD muito interessante, muito legal. A gente faz muitos deploys. Cara, chegou uma feature na main, que ela vem através de uma branch. A gente pega essa feature, gera uma tag para ela e já, sei lá, 10 minutos depois já está em produção. Porque a gente tem todo esse fluxo automatizado. E o desenvolvimento das features também é muito tranquilo. A gente tem umas documentações que nós criamos que são muito robustas, definindo os padrões, enfim. E a gente acaba usando IA ali para nos auxiliar ali para escrever o código. A gente faz os ajustes quando necessário. E o projeto hoje ele não tem bugs. Muito raramente aparece um problema, um bug. Tem um nível assim, de maturidade bem impressionante, né? Como falei e reforço, ele não é um projeto tecnicamente complexo, então isso ao mesmo tempo auxilia a gente, né, no risco, diminui muito o risco de ter problemas, mas por outro lado é uma responsabilidade muito grande também atingir um nível de sucesso bem elevado. E tem clientes entrando, as coisas, o layout dele ali, a jornada ali do usuário é muito interessante, é muito fluida, as cores são muito legais, enfim, é um projeto muito interessante e que acho que reforçou para mim, pelo menos, uma ideia que eu sempre tive, que é se você faz as coisas com muita atenção, se você usa muito senso crítico para fazer as entregas, para escrever o código, no caso aqui, mais para a gente pilotar a IA, você tem atenção ali aos detalhes, testa as coisas, conversa muito ali com a galera da equipe, apesar de ser um projeto que as pessoas não estão full time, a gente tem dailies 2 vezes por semana, a gente está sempre trocando ideia com a pessoa que é o sponsor do projeto, que está conduzindo ele e arquitetou a solução. Tem uma grande chance de você conseguir um resultado legal, né? E eu acho que o maior aprendizado disso tudo, para mim, acho que foi o uso de IA, né? Auxilia muito, né, a gente, né? E você fazer padrões, ter padrões. E os padrões, aqui eu acho que tem um ponto importante também, eles precisam ser orientados às ferramentas que você está usando. É outro ponto importante. Eu lembro que eu li a documentação do Next.js, eu não li toda ela, mas eu li uma boa parte. E aí está descrito estrutura de pastas, nomenclaturas, quando eu quiser reutilizar um componente, qual que é a melhor forma de eu fazer isso, qual pasta eu crio, enfim, quantas camadas o meu sistema precisa ter, qual que é o ideal, quais são as opções. E a gente seguiu à risca esses padrões. Não tentando trazer talvez padrões de fora que podem bagunçar um pouquinho essa forma de você definir esses padrões. Então, isso também é importante, você ficar o mais próximo possível do que o framework que você está usando guia e te orienta. Então, isso também é algo que a gente segue a risca e também tem nos ajudado, principalmente para profissionais que vêm contratados de trabalhar, eles consigam facilmente se adaptar a isso. Não que isso hoje seja um problema, principalmente por questão de IA, que você pode usar a IA para te ajudar a entender, mas eu acho que ajuda a manter o projeto simples, sem muitas camadas, enfim. Os novos desafios para esse projeto aqui são agora, como todo projeto que nasce, nos dias atuais, é a gente trazer algumas funcionalidades que usam inteligência artificial. Então, esse é um desafio mais de produto do que de tech, né? Do que de tecnologia. Mas esse agora é o desafio que a gente, digamos, tem ali para o futuro do projeto. E claro, sempre está surgindo coisas de melhorias, novos dashboards, novos cadastros, enfim, o projeto ele naturalmente ele vai exigindo algumas coisas novas, mas isso também hoje não é algo assim que é traumático para a gente fazer, porque está tudo bem definido e os padrões estão ali, né? Uma coisa importante também que a gente tenta sempre manter
as dependências atualizadas. Isso é bem importante porque, cara, tudo está mudando muito rápido, novas versões de bibliotecas, enfim. Então é super importante manter tudo isso up to date para que, enfim, a gente consiga sempre usar o que há de mais moderno e mais performático nas bibliotecas que a gente usa. Então é isso, valeu. Qualquer pergunta, dúvida, é só deixar aí nos comentários.